Capítulo 19. Apelo ao profeta Isaías. Ao ouvir essas coisas, o rei Ezequias rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco e foi ao templo de Yahvé. Enviou o chefe do palácio, Eliacim, o secretário Sobna e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de pano de saco. Ao profeta Isaías, filho de Amós, estes lhe disseram: Assim fala Ezequias. Hoje é um dia de angústia, de castigo e de opróbrio. Os filhos estão para nascer e não há força para os dar à luz. Oxalá, Yahvé, teu Deus, tenha ouvido todas as palavras do copeiro Mor que o rei da Assíria, seu senhor, mandou para insultar o Deus vivo. Oxalá, Yahvé, teu Deus, dê o castigo merecido pelas palavras que ele ouviu. Faze uma prece em favor do resto que ainda subsiste. Os ministros do rei Ezequias foram ter com Isaías, e este lhes disse: Direis a vosso favor, assim fala Yahvé. Não tenhas medo das palavras que ouviste, das blasfêmias que os servos do rei da Síria lançaram contra mim. Vou insuflar-lhe um espírito e, ao ouvir certa notícia, voltará para sua terra e farei com que pereça pela espada em sua terra. Partida do copeiro Mor. O copeiro Mor retirou-se e encontrou o rei da Assíria, a ponto de combater contra Libna. O copeiro Mor, com efeito, tinha ouvido dizer que o rei se retirara de Laquis, pois tinha recebido esta notícia a respeito de Taraca, rei de Cush. Ele partiu para te fazer a guerra. Carta de Senequerib a Ezequias. Outra vez enviou Senequerib mensageiros a Ezequias para lhe dizer: Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, que teu Deus, em que confias, não te iluda dizendo: Jerusalém não será entregue às mãos do rei da Síria. Ouviste contar o que os reis da Síria fizeram a todas as nações, destruindo-as completamente, e tu poderias escapar? Acaso seus deuses libertaram as nações que meus pais devastaram? Gozã, Arã, Recef e os edenitas que moravam em Telessar? Onde estão o rei de Emate, o rei de Arfate, o rei de Lair, de Sepharvaim, de Ana e de Ava? Ezequias tomou a carta das mãos dos mensageiros e leu-a. Depois subiu ao templo de Yahvé e dobrou-se-a diante de Yahvé. E Ezequias orou assim na presença de Yahvé: Yahvé, Deus de Israel, que estás sentado sobre os querubins, tu és o único Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Inclina teus ouvidos, Yahvé, e escuta. Abre teus olhos, Yahvé, e vê. Escuta as palavras de Senequerib, que mandou emissários para insultar o Deus vivo. É verdade, Yahvé, os reis da Assíria devastaram as nações de sua terra. Lançaram ao fogo seus deuses, pois aqueles não eram deuses, mas obras de mãos humanas, madeira e pedra. Por isso puderam aniquilá-los. Mas agora, Yahvé, nosso Deus, livra-nos de sua mão, te suplico, e que todos os reinos da terra saibam que só tu és Deus, Yahvé. Intervenção de Isaías. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim fala Yahvé, Deus de Israel. Ouvi a súplica que me dirigiste a respeito de Senequerib, rei da Assíria. Eis o oráculo que Yahvé pronunciou contra ele. Despreza-te, zomba de ti, a virgem, filha de Sião. Atrás de ti, meneia a cabeça, a filha de Jerusalém, a quem insultaste. Blasfemaste? Contra quem elevaste a voz, e olhaste com desprezo? Contra o Santo de Israel? Por teus mensageiros insultaste o Senhor. Disseste: Com os meus numerosos carros galguei os cimos dos montes, os píncaros do Líbano. Cortei os seus cedros mais altos.
e seus mais belos ciprestes. Atingi seu último abrigo, e busquei de seu pomar. Cavei e bebi as águas estrangeiras. Sequei com a palavra dos meus pés todos os rios do Egito. Estás ouvindo? Há muito tempo preparei isso. Desde tempos remotos o decidi, e agora o realizo. Tua missão foi reduzir a montes de ruínas, cidades fortificadas. Seus habitantes, com as mãos fracas, espantados e confusos, eram como a erva do campo, como a grama verdejante, como as ervas dos telhados e o trigo doente antes de crescer. Eu sei que te assentas quando sais e quando entras. Quando ficas furioso contra mim, porque ficaste furioso contra mim, e tua insolência chegou até meus ouvidos. Passarei meu anel em tuas narinas, e meu freio entre teus lábios. Far-te-ei voltar pelo caminho por onde vieste. Isto te servirá de sinal. Neste ano comerás o grão que caiu, no ano que vem, do grão que germinar por si só. Mas no terceiro ano semeai e colhei, plantai vinhas e comei de seu fruto. O resto, sobrevivente da casa de Judá, produzirá novas raízes embaixo e novos frutos em cima, pois de Jerusalém sairá um resto, e do monte Sião sobreviventes. Eis o que fará o zelo de Yahvé dos exércitos. Eis, pois, o que diz Yahvé sobre o rei da Síria. Ele não há de entrar nesta cidade, nela não lançará flecha, não empunhará escudo contra ela, nem acumulará contra ela os terraplenos. Por onde veio voltará, não entrará nessa cidade, oráculo de Yahvé. Protegerei essa cidade e a salvarei, em atenção a mim mesmo e a meu servo Davi. Fracasso e a morte de Senequeribe. Naquela mesma noite saiu o anjo de Yahvé, e exterminou no acampamento assírio 185.000 homens. De manhã, ao despertar, só havia cadáveres. Senequeribe, rei da Síria, levantou o acampamento e partiu. Voltou para Nínive e aí permaneceu. Certo dia, estando ele a adorar no templo de Nesroque, seu deus, Adrameleque e Serazar mataram-no à espada e fugiram para a terra de Ararat. Assaradom, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 20. Doença e cura de Ezequias. Naquela época, Ezequias foi atingido por uma doença mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, veio dizer-lhe: Assim fala Yahvé, põe ordem em tua casa, porque vais morrer. Não sobreviverás. Ezequias virou o rosto para a parede e assim orou a Yahvé. Ah, Yahvé, lembra-te, por favor, de como andei fielmente e com toda a probidade de coração diante de ti, fazendo o que era agradável aos teus olhos. E Ezequias chorou abundante lágrimas. Isaías não tinha ainda deixado o meio da cidade, quando lhe veio a palavra de Yahvé. Volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo: Assim fala Yahvé, Deus de teu antepassado Davi. Escutei tua prece e vi tuas lágrimas. Vou curar-te. Em 3 dias subirás ao templo de Yahvé. Acrescentarei 15 anos à tua vida. Livrar-te-ei a ti e esta cidade da mão do rei da Síria. Protegerei esta cidade por amor de mim mesmo e de meu servo Davi. Isaías disse: Tomai um pão de figos. Tomando um, e o aplicaram sobre a úlcera, e o rei ficou curado. Ezequias disse a Isaías: Qual o sinal de que Yahvé vai me curar e de que dentro de 3 dias subirei ao templo de Yahvé? Isaías respondeu: Eis da parte de Yahvé o sinal de que ele realizará o que disse. Queres que a sombra avance 10 degraus ou que retroceda 10 degraus? Ezequias disse: Avance 10 degraus. É fácil para a sombra. Não, prefiro que ela recue 10 degraus. O profeta Isaías invocou Yahvé e este fez a sombra recuar os degraus que tinha descido
nos degraus de Acás, 10 degraus para trás. Embaixada de Merodach-Baladã. Naquele tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, mandou cartas e um presente a Ezequias, pois ouvira falar que Ezequias estivera doente. Ezequias ouviu os mensageiros e lhe mostrou o quarto do tesouro, a prata, o ouro, os aromas, o óleo precioso, bem como seu arsenal e tudo que havia nos seus armazéns. Não houve nada no palácio ou em todo o seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi ter com o rei Ezequias e perguntou-lhe: Que disseram aqueles homens e de onde vieram para te visitar? Ezequias respondeu: Que vieram em teu palácio. Que é que viram em teu palácio? Ezequias respondeu: Vieram de um país longínquo, da Babilônia. E Isaías continuou: Que é que viram em teu palácio? Ezequias respondeu: Viram tudo o que há no meu palácio. Não há nada há nos meus armazéns que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: Escuta a palavra de Yahvé. Dias virão em que será levado para a Babilônia tudo quanto existe em teu palácio. Tudo que teus antepassados acumularam até hoje. Nada ficará, diz Yahvé. Dentre os filhos que te nasceram, os que geraste, tomarão alguns para ser eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ezequias disse a Isaías: É favorável a palavra de Yahvé que anuncias? Com efeito, ele pensava: Por que não? Se houve paz e segurança enquanto eu for vivo. Eu for vivo? For vivo. Conclusão do reinado de Ezequias. O resto da história de Ezequias, todas suas façanhas, e como construiu o reservatório e o aqueduto para levar água à cidade. Não está tudo escrito no livro dos Anais dos Reis de Judá? Ezequias adormeceu com seus pais e seu filho Manassés reinou em seu lugar. 2. Dois reis controvertidos. Capítulo 21. Reinado de Manassés em Judá, 687 a 642. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Afsiba. Ela fez o mal aos olhos de Yahvé. Ele fez o mal aos olhos de Yahvé, imitando as abominações das nações que Yahvé havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia destruído. Ergueu altares a Baal, fabricou um poste sagrado, como havia feito Acabe, rei de Israel, e prostou-se diante de todo o exército do céu e lhe prestou culto. Construiu altares no templo de Yahvé, do qual Yahvé dissera: É em Jerusalém que colocarei meu nome. Edificou altares para todo o exército do céu nos 2 pátios do templo de Yahvé. Fez passar seu filho pelo fogo. Praticou encantamentos e a adivinhação. Estabeleceu necromantes e adivinhos e multiplicou as ações que Yahvé considera más, provocando assim sua ira. Colocou o ídolo de Aserá, que mandara esculpir no templo do qual Yahvé dissera a Davi e a seu filho Salomão: Neste templo e em Jerusalém, cidade que escolhi entre todas as tribos de Israel, colocarei meu nome para sempre. Não mais farei com que o pé de Israel vagueie longe da terra que dei a seus pais, contanto que se dediquem a praticar tudo quanto lhes ordenei, segundo toda a lei que meu servo Moisés determinou para eles. Mas eles não obedeceram. Manassés os corrompeu, a tal ponto que fizeram mais mal que as nações que Yahvé havia exterminado diante dos israelitas. Então Yahvé falou por intermédio dos seus servos, os profetas, dizendo: Já que Manassés, rei de Judá, cometeu essas abominações, procedendo ainda pior que tudo que tinham feito antes dele, os amorreus, e fez pecar também Judá com seus ídolos, assim fala Yahvé, Deus de Israel: Eis que faço cair sobre Jerusalém e sobre Judá uma desgraça tal que fará retinir os 2 ouvidos de todos que dela ouvirem falar.
Passarei sobre Jerusalém o mesmo cordel que passei sobre Samaria, o mesmo nível que usei para a casa de Acabe. Limparei Jerusalém como se limpa um prato, que se vira para baixo, depois de haver limpado. Abandonarei os restos da minha herança, entregá-los-ei nas mãos de seus inimigos, e eles servirão de presa e de espólio a todos seus inimigos, porque fizeram mal aos meus olhos e provocaram minha ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Manassés derramou também o sangue inocente em quantidade tão grande que inundou Jerusalém de um lado a outro, sem falar nos pecados que fez Judá cometer, procedendo mal aos olhos de Yahvé. O resto da história de Manassés, tudo que fez, os pecados que cometeu, não está tudo escrito no livro dos anais dos reis de Judá? Manassés adormeceu com seus pais e foi sepultado no jardim do seu palácio, o jardim de Oze. Seu filho Amon reinou em seu lugar. Reinado de Amon em Judá, 642 a 640. Amon tinha 22 anos quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Mesalemete, era filha de Aruz e natural de Jeteba. Ele fez o mal aos olhos de Yahvé, como havia feito seu pai Manassés. Seguiu em tudo a conduta de seu pai. Prestou culto aos ídolos que ele havia servido e prostrou-se diante deles. Abandonou Yahvé, Deus de seus pais, e não seguiu o caminho de Yahvé. Os servos de Amon conspiraram contra ele e mataram o rei no palácio. Mas o povo da terra matou todos os que haviam conspirado contra o rei Amon e proclamou rei em seu lugar seu filho Josias. O resto da história de Amon, tudo o que fez, não está escrito no livro dos anais dos reis de Judá? Sepultaram no seu túmulo no jardim de Oze, e seu filho Josias reinou em seu lugar. Dá uma pausa aqui e a gente continua no próximo.